Olá, pessoal. Queria agradecer vocês por estar aqui nesse projeto novo da ACES, né? Que é a Associação Comercial e Industrial de Sobral e da região. Contextualizar primeiro o que é a ACES, né? Que é uma associação centenária, hoje com 104 anos, né? E quem faz parte são todos os segmentos, serviço, indústria, comércio e varejo, né? E a nossa intenção, como participar da associação, é fomentar o comércio, não só local, como regional. E a ideia de ter esse momento seria o quê? Seria expandir mais esses braços, né? Trazer agora para a capital. Ano passado a gente começou com um projeto visitando aqui o antigo BS Innovation, hoje como Cordel Club, né? Agradecer também ao pessoal que cedeu o espaço aqui para a gente estar gravando, né? E eu queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Para quem não conhece vocês também, né? E no final a gente vai entender melhor por que era essa ideia aqui. Beleza, eu sou o Hamilton Gadelha, né? Sou especialista em seguros de vida personalizado. Sou parceiro da ACES aí há quase exatos um ano, né? E aí estamos juntos nessa empreitada de tentar fomentar cada vez mais esse ecossistema empresarial, né? Onde a gente pode estar apoiando uns aos outros nesse desenvolvimento. E aí agora é com o Gregório. Maravilha, eu sou o Gregório Matias, né? Hoje eu estou aqui com bonezinho, como se fala, da Nuno, né, que é uma das empresas do nosso grupo. A Nuno é uma empresa que presta serviço de consultoria de investimentos, pessoas físicas e famílias, e consultoria financeira empresarial, que costumamos falar financeira, mais voltada a finanças estruturadas, né. E é isso, a gente está aqui com a ACES. Tive a grata surpresa de conhecer em junho, né? A ACES e esse início de parceria aí que tem sido muito bom pra gente. Parceiro novo, mas um parceiro muito legal, que grandes frutos vão vir por aí, né? Tem uns projetos aí que nós estamos desenhando que eu acho que eu vou poder contar aqui. Eu apertar aqui para os bastidores e posso já dar os spoilers, né, que vai vir. Meu amigo Jorge, por gentileza, se apresente. Sou o Jorge Cisne, sou um dos sócios fundadores da Force Tecnologia, empresa de desenvolvimento de software que há 35 anos está no mercado. A gente desenvolve soluções para a área de contabilidade, estruturação fiscal, gestão de pessoas, gestão empresarial de forma geral. E a gente vem no mercado atuando nessa realidade de ajudar as empresas a encontrar melhores resultados através da tecnologia. E a temática que você está trazendo hoje aqui, Beline, na ACES é importantíssimo porque a gente acredita muito nisso. Então, é parceria, é geração de negócios em conjunto com outras empresas. Então, estamos aqui para contribuir com esse momento. Tem tudo a ver, né? Então deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Belini Júnior, hoje eu estou como presidente da ACES nesse biênio, né? Eu tenho direito a mais uma reeleição. Vocês vão se associar, por favor, votem em mim, né? No próximo pleito, que vai ser no final do ano. Fazer boca de urna. Boca de urna eu posso, né? Porque é sempre lucrativo aqui a nossa associação, né? E como associação de empresário, eu também sou empresário, né? Eu sou empresário há 17 anos. Hoje atuo no ramo da tecnologia da informação com a Gateway, né? A Gateway está desde 2007 no mercado, hoje com a abrangência nacional, né? Com os parceiros, né? Então, eu vi essa importância do associativismo, né? Porque ninguém consegue crescer só. Nem que seja na família, você tem uma família bem estruturada para você poder crescer profissionalmente, assim nas nossas empresas também. Se você tiver parceiros fortes que possam não só lhe ajudar financeiramente, às vezes com a logística, às vezes com apoio, né, você não consegue crescer. Gregório, nós estávamos batendo papo antes, tu disse que tinha mais duas empresas, né, são segmentos diferentes, mas faz parte do mesmo negócio, né? Explica melhor como é que funcionam essas tuas empresas aí. A minha jornada empresarial, ela começou em 2011, né, com a Lema. A Lema, ela nasceu, na época, com o propósito de prestar consultoria de investimentos, pessoa física e família, para um nicho muito específico chamado RPPS, que são os regimes próprios de previdência, e consultoria empresarial, né, de uma forma do que a gente faz hoje na NUM, né, valuation, business plan, assessoria em processo de fusão e aquisição, por aí vai. Mas o que andou mesmo na Lema, né, e a gente, quando começa a nossa vida empresarial, a gente planeja uma coisa, a vida vai dando outra e a gente vai se adequando a isso, né? Acaba que o que andou mais na Lema foi a parte de regime próprio de previdência. E na Lema a gente teve sempre uma meta assim, nossa, do seguinte, olha, para o nosso cliente comprar o nosso serviço, né, ele tem que entender o nosso serviço plenamente. E isso só se fazia de uma forma que não tem outro jeito, que seria educar e capacitar o nosso cliente.
né? E como foi que tu fez isso? Como é que tu conseguiu educar os clientes aí? Inicialmente era, enfim, participando de cursos, eventos, né, de associações e tal, visitando, mostrando as diferenças, porque assim, a consultoria de investimentos, ela é uma atividade regulada pela CVM. Ela é diferente do agente autônomo de investimento, que hoje é conhecido como assessor, é diferente do gerente do banco, é diferente do contador, é diferente do gestor, do administrador de fundos, etc. Certo? O nosso cliente no início, lá nos anos de 2011, 12, 13, eles confundiam muito isso. A gente chegava, prestava nossa assim, não, no meu contador já faz isso, o gerente do banco já faz isso. E a gente dizia, pessoal, eles não podem fazer isso porque é uma atividade regulada, CVM, precisa de autorização, é um negócio sério, né? E aí foi quando a gente decidiu, basicamente, criar cursos, né? Assim, muito na época de certificação, para melhorar, ver se melhorava a qualificação dos nossos clientes. Isso ainda dentro da Lema. Fizemos muito isso até o ano de 2018, 2019. Mas vocês provam cursos presenciais, online? Na época era só presencial. O online ele surgiu pós-pandemia. E já num formato, né, que enfim, a gente está no ambiente aqui de tecnologia e tal, e que chama de spin-off, né, que a gente viu esse ecossistema gerado pela Lema e disse assim, olha, isso pode ser um novo negócio. E aí nasceu a Lema Edu. Então a Lema Edu hoje ela é uma empresa especializada em cursos, né, mas hoje não somente para a área de RPPS. A gente começou com uma RPPS, fruto da bagagem que a Lema trazia, da fama que a Lema trazia, mas hoje a gente já dá curso para contador, na contabilidade pública voltado para RPPS. A gente já deu curso de utilização de social, da nova lei de licitações, enfim, dos mais diversos. Até curso para empresa a gente já deu, apesar de não ser o nosso foco, mas nós já demos esse curso. Então, assim, nasceu um novo negócio, né, de um ecossistema gerado pela Lema na prestação de serviços. E sobre o aspecto seguinte, olha, para o nosso cliente nos contratar e perceber a diferença até entre concorrentes, né? Assim, porque a gente venceu a etapa do concorrente nosso, seu gerente do banco, o mercado até se adequou a isso. Mas tem diversas empresas, no setor público isso é relativamente presente, empresas que têm um nível de qualificação excelente, né? E empresas que têm um nível de qualificação não tão muito bom. E a depender da forma que isso vai para uma licitação, se é um termo de referência genérico demais e tal, acaba que a gente entra concorrendo, né, enfim... Os grandes aí. Os grandes, os pequenos ou os desqualificados, assim, em termos de qualificação técnica, né, tô falando... Nível de profundidade. Prestação de serviço, né? Então, assim, às vezes na área pública o cliente quer uma coisa, ele tem que descrever exatamente o que ele quer. Logicamente com todo cuidado para não causar direcionamento, etc., mas exatamente o que ele quer de entrega, né? E aí quem concorrer já entra concorrendo do que num termo de referência mais genérico, porque aquela entrega vai ter que ser dada. E toda entrega, a gente que é empresário sabe, toda entrega tem um custo, despesa, né? Tributação envolvida e por aí vai. Então entra numa disputa mais justa. Você falou uma coisa interessante agora que me lembrou a conversa do Hamilton aqui, que o negócio dele é mais educacional do que vender, né? Conta aí a tua dificuldade hoje, que ele falou do investimento que o banco faz, né? O contador faz, né? Tu sofre a mesma coisa com isso também, né? Que assim, se a gente parar para analisar, o nível de educação financeira que existe na cultura brasileira é baixíssimo, né? Se a gente hoje for descer nos números da indústria do seguro de vida, a gente vai perceber que só 30% da população, algo ali próximo de 30% tem seguros. Desses 30%, a maioria são seguros que são compulsórios, que são os seguros empresariais, que o cara tem, mas não foi por livre e espontânea vontade, né? Os seguros personalizados atingem uma camada restrita da população, a um pessoal que tem um nível de educação melhor. Se a gente for olhar isso para nível Brasil, aí a gente sabe que essa educação ela vem dos grandes centros, né? Se a gente pegar a realidade do Sudeste com o Nordeste, a gente está muito distante. A nível Brasil, país de primeiro mundo, a gente está distante. A nível Nordeste, a gente está cada vez mais distante de uma realidade global, né? Então, assim, o meu trabalho ele é muito mais apresentar para as pessoas a importância de ter esse planejamento de proteção financeira por meio de um seguro de vida, e aí entenda esse seguro de vida como um produto de proteção e não de investimento, tá? É um trabalho de realmente apresentar para ele que o seguro vai além daquela perspectiva de ausência, aquela perspectiva fúnebre, né? Que é uma iniciativa
de blindagem patrimonial, né, de proteção financeira e proteção de legado. E a decisão sempre está com o outro. Eu não posso deliberar sobre a decisão de ninguém. O que eu costumo dizer é o seguinte, cara, você entendeu para que serve? Entendi. Se eu sair por essa porta, eu posso levar esse risco comigo ou ele pode continuar aqui com você. O que é que você decide? E a decisão é dele. Se ele disser que tudo bem ficar como está, eu vou embora. E aí eu costumo dizer que pratica o amor ao próximo, né? Se você não quer, próximo. O próximo vai querer. Então, quanto mais eu ofereço meu amor, mais amado serei. A Forte está quantos anos no mercado já? Bem, 35 anos a gente vai fazer agora em dezembro próximo, né? E eu queria pegar o gancho aqui, duas palavras que eu vi fortes aqui nessa fala dos meus antecessores, que foi a palavra contador, né? Que remete à contabilidade, e é um dos mercados que a gente atua muito fortemente, e a questão da educação, que vocês trouxeram também, né? Porque apesar de fazer tecnologia para empresas em geral, a gente tem que usar muito de capacitação em cima, não só dos sistemas, mas no âmbito em que a gente desenvolve os nossos sistemas, que envolve a questão legal, a questão tributária, a questão fiscal, a gente previdenciária também, a gente tem que ajudar o nosso cliente muito nessa questão da capacitação em conteúdos ricos para essa realidade. Então, falando um pouquinho da primeira palavra-chave que eu resgatei aqui da fala deles, o contador, né? O Gregório falou essa questão do contador e a Fortes, ela nasceu, de fato, desenvolvendo sistemas para a área de contabilidade. Então, a gente é muito conhecido na região, né? E não só aqui, mas a nível Brasil, por prestar serviço, por ser fornecedor de soluções para a área de contabilidade. Mas a gente atende a empresas também e de longas datas, né? Isso foi muito por conta, e aí entra na seara mais uma vez da temática que você traz, das parcerias que a gente tem com os contadores. Por quê? Porque através dos contadores, vendo além da necessidade deles, a necessidade dos seus clientes, a gente foi levado por eles para desenvolver soluções tecnológicas também para os seus clientes. Então a gente começou a desenvolver não só as plataformas para os contadores, para atender a questão contábil, fiscal, de setor pessoal, mas também já entra no RH, na gestão financeira, compras de estoque, assim, a gente chama de gestão de empresas de uma forma geral, outras aplicações que atendem a empresas de uma forma geral, não só a empresas de contabilidade. Então, estou linkando aqui a palavra contador, contabilidade, passando também essa mensagem de que a gente também tem essa visão de atender a empresas. Vamos estar junto com os demais parceiros aqui também em outros eventos ao longo desse ano também, em eventos ligados à área empresarial, não só de contabilidade. Isso é importante. E aí a segunda temática que eu trago em relação à palavra que eles trouxeram também é a questão da educação, porque em especial no conteúdo que a gente gera, na tecnologia que a gente gera, né, que a gente atende os nossos clientes, a gente acaba tendo uma demanda muito grande de conhecimento. A legislação muda de uma forma assustadora no nosso país, né? Todos nós empresários que somos sabemos quanto isso é dioturno, né? Então a gente tem que estar se atualizando completamente. Isso não é diferente, principalmente quando você fala de produtos que são ligados a atender a necessidade nessas áreas. Então a gente tem que gerar uma base de conhecimento muito rica e muito dinâmica, porque o governo está lançando essas novas medidas, está lançando essas novas legislações e a gente tem que levar isso para o nosso cliente também. Muitas vezes, para chegar no cliente isso, chega através da gente, não dele indo buscar isso no mercado, ou, enfim, nas áreas mais específicas, na área governamental, etc. A gente acaba ajudando o cliente também nesse quesito. Como é que vocês estão entregando isso para o cliente? Por exemplo, na época da pandemia, eu me lembro que teve um caos no mundo dos contadores, que foi o negócio do E-Social. A gente amanhecia com uma lei e ia dormir com outra, benefícios e tal. Eu sei que foi um caos para a tecnologia, desenvolver esse sistema, tudo, porque eu passei de perto, acompanhei. Mas falando da educação, pegando no mesmo gancho aqui, como é que vocês estão entregando isso para o cliente? É só com suporte? Tem algum material que vocês mandam para o cliente? Isso é legal. Tem alguma coisa, assim, um vídeo, não um curso como o Gregório tem lá, mas tem algum. Como é que você chega para o cliente, o contador final que não tem tempo de se atualizar, não consegue acesso à informação de forma tão rápida como vocês? Vou falar um pouquinho da nossa experiência, mas eu acho que isso é uma realidade já. Depois da pandemia, eu acho que todos nós fomos catapultados aí para o uso do mundo digital, né? Então, até antes da pandemia, fazendo assim só uma relembrança aqui, a coisa mais difícil que você tinha era
conseguir que um cliente, independente de ser um contador, um empresário, um administrador de empresa, enfim, um gerente, etc., se você fosse atendido de forma online, né? Hoje isso é uma coisa normal, né? E não se reinventou nada. Você tem as mesmas plataformas que tinha antes da pandemia, apenas elas estão sendo utilizadas e as pessoas deixaram de ter aquilo como uma coisa, você não vou fazer isso porque na minha realidade passou a ser normal. Então, a gente passa a utilizar essas tecnologias que já existiam. Por isso que eu digo que hoje, praticamente todo mundo entrega muita coisa de forma similar, né? Então, o digital ficou bem carregado em termos de volume de coisas, né? Isso dificulta um pouco as coisas, porque é muito conteúdo, é muita informação que chega a todos nós, né? Muita distração, com certeza. Mas quando a informação ela é direcionada, né? E ela tem um conteúdo rico, você acaba atraindo a atenção. Por quê? Porque ali você vai entregar, né, seja num curso ou seja num treinamento, que é uma das formas que a gente faz. E esses treinamentos podem ser hoje em turmas que a gente realiza, turmas online. Ainda continuamos com presencial, certo? Mas dependendo da vontade do cliente. Mas muitos dos clientes hoje preferem o online, né? Então você tem as turmas, você tem conteúdos em vídeos, e aí a gente usa, claro, as plataformas disponíveis no mercado como o YouTube. A gente tem uma plataforma própria, né? No caso contratada de um fornecedor, que a gente chama de Forteflix, em que a gente tem lá o conteúdo para os nossos clientes, né? Então tem os cursos, os treinamentos dos nossos sistemas são entregues dessa forma, tem trilhas de conhecimento, trilhas de aprendizado que são preparadas pela nossa equipe exatamente para que ele possa perpassar por aquele caminho lá e, claro, recorrer a qualquer momento caso tenha alguma dúvida. E fora isso, muito artigo em blog, não só escrito por nossos profissionais, mas também por profissionais que a gente tem relacionamento e influencers que têm conteúdos ricos também, que dominam certas áreas, né? Citando aqui exemplos na área da reforma fiscal agora, né? Reforma tributária, né? Tem o Felipe Guerra, que é o presidente do CRC do Ceará, nosso parceiro, influencer, inclusive. Ele tem um conhecimento riquíssimo, inclusive tem cursos na área e tal. Ele contribui muito com a gente nesse aspecto também. E tem outros tantos parceiros nossos que ajudam gerando esses conteúdos para que a gente entregue isso aos nossos clientes e eles tenham essa informação mais preparada, digamos assim, para ajudá-los. Mas o presidente de classe, né, torcendo para perto da iniciativa privada aqui, né? Que o Felipe Guerra é contador de formação, né? Com certeza, um grande nome. Está como presidente do CRC, né? Sim. Aqui no Ceará, e ele disse a influência da Forte e gerando conteúdo, né? Perfeito. Um grande parceiro nosso, antes mesmo de ser possível registrado, antes mesmo dele ser presidente do CRC, ele já era o nosso parceiro. Então, né, já é uma história de longas datas aí pela amizade até que a gente tem, não só com ele, mas com outros parceiros daqui na região e do Brasil também. Teve dois pontos interessantes que eu percebi aqui na fala, tanto de todos aqui, né? Mas principalmente na fala do Gregório e do Jorge. Né? A gente escutei muito a palavra das pessoas, né? Então, a perspicácia de estar atento a ouvir as dores e as necessidades do seu cliente lá na ponta, né? O Grupo Lema, né? Que a partir dessa escuta percebeu a necessidade de evoluir para os canais de educação, com o Emedu e tal, né? A Fortes fala muito de parcerias, eu acho que eu perdi as contas aqui, eu acho que o Jorge deve ter falado umas 4 vezes. Parceiro, fornecedor, não sei o quê, né? E aí a gente trouxe aqui para a realidade da ACES, né? E esse movimento que o próprio Belini é um dos principais responsáveis na cidade de Sobral de fazer, que é dessas conexões, né? A gente percebe a importância desse tipo de iniciativa, né? E a evolução que isso pode trazer para os negócios. Eu lembro um caso da Fortes que eu ouvi numa palestra do José Carlos, ele falando como foi que ele começou lá atrás, né? Ele começou dando aula, se conectando com um possível parceiro, né? Um cara que testou as tecnologias Fortes, que se tornou cliente, que reverberou isso para outras clientes e a Fortes se tornou a potência que é. Né? E aí quando a gente percebe que tudo está relacionado à capacidade de escuta, né? A velocidade de entrega de tecnologia, a gente percebe os rumos que podem ser tomados. Gostou? Gostei, porque o Jorge, na verdade, o Zé Carlos, na verdade, era professor do Jorge e do Sabino.
que são os Tava na sócios, os sócios iniciais. Tava na sala certa. Tava na sala. Na turma certa, né, Jorge? Visionário foi ele que pegou os estagiários e botou para trabalhar, né? Eu conto a história real. Mas essa versão que me contaram para mim é já verdade. Mas ela da pandemia que você falou, teve um crescimento. Na Nagrete, a gente, hoje com 17 anos na pandemia, há 4 anos atrás, a gente tinha uma projeção de crescer, também que está hoje em 10 anos, né? Então fazia conta, planejava, ia atrás de marketing, educação, a gente não conseguia. Quando foi a pandemia, as tecnologias já existiam, a gente não precisou inventar nada, os clientes vieram organicamente nos buscar, seja ele para um acesso remoto, um atendimento online, acessar o seu sistema de forma de home office de casa, né? Home office, naquela época, só quem tinha tecnologia, né? Quando a gente falava de Meet, o pessoal nem sabia o que era. Hoje o pessoal ali fala, vamos fazer um Meet, né? Então já tem essa cultura, né? Então teve todos os malefícios, né, da pandemia, mas tecnologicamente falando, foi um boom por baixo de 10 anos ali. Com certeza. Isso é educacional e cultural do pessoal. Mas voltando para o ecossistema aqui, que uma das coisas que você falou aí, eu percebi que uma coisa, o ecossistema empresarial não é só fornecedor e parceiro, não. O cliente tem que estar no meio envolvido. Se ele não estiver envolvido, seja ele lhe indicando, lhe validando, né, e participando também. Eu diria até, Bellini, que ele é o elo principal, digamos assim. Por quê? É através da dor dele que vai gerar as oportunidades, né? Então, vamos lá. Se você tem essa relação, como você colocou, eu concordo, de parceiro, fornecedor e o cliente, é a dor do cliente que vai fazer com que, por exemplo, a Gateway ou a Fortes ou qualquer uma outra empresa busque parceiros para resolver a dor que você talvez não tenha como resolver, até porque nenhuma empresa vai fazer tudo, né? Você se conecta com outros para complementar muitas vezes a solução, e esse é um dos pontos. A complementariedade, eu acho que talvez o pontapé inicial foi a complementariedade da coisa. Tipo, eu tenho uma solução, mas eu preciso de mais alguma coisa para ajudar o meu cliente a resolver o problema dele. Opa, antigamente a gente chamava só de parceiro, né? Então, vamos lá, vou buscar um parceiro que possa complementar a minha solução para entregar uma solução mais completa para o meu cliente. Primeiro ponto. Aí vem uma evolução disso. É o seguinte, rapaz, esse meu cliente ele precisa de outras coisas que não são exatamente complementares à minha solução, mas que ele precisa. E eu posso ajudar outras empresas, outros parceiros que não estejam ligados à solução que eu entrego, a chegar nesse cliente também. É um outro nível já. Aí vem um terceiro ponto. Então são vários pontos, são várias camadas. O terceiro ponto que é o seguinte, este cliente tem clientes, que aí se cria uma visão mais ampla de ecossistema, né? Porque aí eu vou entregar soluções para este cliente que vai ajudar o cliente dele ou os clientes dele. Então você imagina que você multiplica o alcance dessa visão de parceria tradicionalmente conhecida, né, chamada, para o que a gente chama, hoje a gente está conhecendo como ecossistema, né? Que você conecta todos esses pontos e multiplica isso, né? Então, o importante que eu enxergo dentro dessa temática que você traz hoje aqui no bate-papo é exatamente, primeiro, você está aberto a essa oportunidade de fazer parceiros. E, evidentemente, você tem que entender que a parceria é o ganha-ganha, né? Porque se você for querer ganhar só, não adianta. Né? Então você vai complementariedade. E às vezes, como disse o Gregório lá atrás, até concorrente pode virar seu parceiro em algum momento. Com certeza. Né? Então a gente não pode estar fechado a nenhum tipo de oportunidade. Não sei se vocês concordam eu sou adepto daquela frase, né? Onde tem gente, tem negócio. Onde tiver gente, você tá. Então, assim, e aí tem um caso legal aqui que aconteceu com o Gregório e o Jorge, né? O Gregório tem uma gestora consultoria de investimento, né? Então o cara que é super antenado das soluções financeiras. E foi numa conversa com o Jorge que encontrou uma oportunidade de um produto, né? Acho que era legal, inclusive, até o Gregório comentar a respeito, porque mostra que essas oportunidades de estar conectado, de estar em movimento, surgem em várias frentes e oportunidades, né? E lá naquela conversa a gente descobriu quanta sinergia e gente em comum
que a gente já transaciona com essas pessoas, né? E são sinérgicas, né? Então tem o caso do Bruno Barreto, né? Que é um contador, advogado, né? O próprio caso lá do Nertan, né? Que eu recebi no mesmo dia a indicação do Gregório e da noiva dele, como cliente. Mas é justamente isso que eu ia falar do cliente, porque eu vou contar a história no sentido aqui, anti-horário aqui. A minha relação com a Forte, na verdade, começou com o diretor de unidade, né? De unidade de Sobral, que é o gestor lá, que é o Edler, né? Hoje ele faz parte também da associação comercial como diretor, e ele era meu cliente da Gateway. Então, assim, nós atendíamos ele, né, com suporte à infraestrutura, à unidade Forte Sobral. E antes da pandemia, que era 2018, 2017, começou a surgir alguns projetos em conjunto. A gente atender o cliente dele. Então, o cliente dele tinha um problema que não tinha nada a ver com o sistema, e a gente lá ia resolver. Então, o cliente saía satisfeito, a Forte unidade saía satisfeita e eu saía satisfeito. Então, assim, o meu cliente me indicava para o cliente dele. E aí começou isso a tomar proporções maiores. Como? Conheci o Jorge, que teve uma reunião, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, nem me lembro. E aí que foi. Foi a maior primeira vista. Foi. Eu não vou nem brigar os olhos que estão filmando, minha mulher pode ver isso aqui. Mas foi minha também. Importante é ser feliz. Mas assim, hoje nós somos parceiros oficiais da Forte, né? Estamos incluídos no Marketplace da Forte, parceiro tanto de infraestrutura como banco de dados. Então, é um braço que a Forte precisa e não tem até porque não é o core deles, né? Hoje o core é fornecer sistemas de alta qualidade para esse diversos segmentos que ele falou, tá? E aí surgiu também, por que eu falei que ia rodar assim? Porque foi aí que uma das minhas visitas para Fortaleza, para visitar os clientes da Forte, que eu conheci o Hamilton também. O Hamilton é um cara que não tem nada a ver com o meu segmento, que trabalha hoje com seguro de vida, mas tem nada a ver, ser parceiro meu, mas acaba tendo a ver, porque os nossos negócios estão interligados. Sim. E acabou de conhecer o Gregório, que acabou com o Gregório conhecendo, vai ser parceiro aqui da Force Pay, que já chegado na Force Pay lá. Mas por que eu cheguei aqui para ti? Assim, o que é que tem a ver hoje, justamente essa relação com um segmento nada a ver com seguro de vida, o quanto é importante para o teu negócio isso aí? Cara, assim, legal essa tua pergunta, e aí eu tô remontando aqui uma conversa que eu tive nesse prédio, né, quando eu tive aqui comecei a transitar aqui nesse ambiente de inovação, atendendo os meninos aqui, né, o Marcos, o Júnior, e aí tomando uma cerveja aqui no restaurante que tem aqui embaixo, o Marcos falou uma coisa que pegou aquelas frases aquelas power phrases que você marca, né? O Marcos Saraiva falou assim, cara, o teu negócio não é seguro de vida, o teu negócio é conexão com gente, né? E aí era uma coisa que eu fazia já tinha essa sinergia de tentar conectar as pessoas, até porque o meu negócio ele é extremamente sob recomendação, é o único meio de vender seguro de vida hoje é sobre recomendação. A pessoa não vai me receber por causa da seguradora que eu represento, por causa da minha expertise com seguro, ela vai me receber porque... o Jorge é amigo do Gregório, confia no Gregório, e o Gregório pediu para que você me recebesse. É por isso que você vai me receber. E aí, se eu dependo dessas recomendações para apresentar o meu trabalho, é natural, né, que eu devolva isso de forma orgânica. Eu vou oferecendo também soluções dos meus clientes e parceiros. E aí, nesse inteirinho todo, a gente está numa mesa aqui, com um cara de investimento, um cara de tecnologia e um de segurança de tecnologia. E eu, com seguro de vida. Tudo a ver, né? Mas, na verdade, realmente tem tudo a ver. Eu acho que a dificuldade é fazer quem não está inserido no meio entender isso. Por exemplo, você falou do concorrente, né? Às vezes o concorrente é para ser seu parceiro, porque você não consegue abraçar todo mundo no mercado. Eu me lembrei agora do negócio que eu acho muito crítico, muito minucioso você tratar do dinheiro das pessoas. Não é todo mundo que abre as portas, abre o seu cofre para contar a sua história. Eu posso contar a verdade, que eu tenho um pouco, então eu tenho vontade de contar aqui, ver se o pessoal me ajuda mais. Mas assim, o que é que tu vê mais dificuldade em construir uma relação de parceiros, na verdade? O que é que tu busca no parceiro? O que é que tu pode oferecer para um parceiro? Tu tem alguma dificuldade, algum critério? Até porque se tu escolher um parceiro ruim, pode te prejudicar para outros, né? O que é que tu vê nessa relação? Como é que tu busca? Como é que tu seleciona, Cara, na verdade? A seleção, ela é muito pessoal ainda, né? Assim, no meu ramo aqui, eu não tenho como desenhar um processo, o cara aí clicando no checklist e diz assim, né, esse cara aqui casa com a gente. Por quê? Porque o primeiro ponto é ter valor alinhado. E valor, você só sabe
sentando, conversando, se relacionando, e não assim, eu sentei com ele 2, 3 vezes e tal, acho que dá para ser meu parceiro. Não. É fazer alguns negócios juntos para você chegar e pedir alguma recomendação ou sentar para fechar alguma parceria em si, né? Acho que o primeiro ponto é esse. E por quê que isso é difícil? Primeiro, relação de parceria, geralmente o cara vem, senta, e diz, vamos desenhar uma parceria e tal, que a gente vai, etc e tal, sem você maturar ainda essa questão dos valores. É tanto que os meus parceiros, eles geralmente são ou parceiros que a gente já sentou várias vezes, tal, e já está desenhando, digerindo alguma parceria mais profunda do que propriamente de indicação, né? Ou de validação, que seja. Ou então são pessoas que já fizeram faculdade comigo, ou seja, me conhecem de longa data. Tem uma relação já. No mercado, entendeu? Pessoas que foram meus sócios no passado e que já temos uma relação de longa data. Foram meus clientes no passado, temos uma relação de longa data. Então, são meus clientes ainda e têm uma relação de longa data. Então, assim, o principal ponto é isso, é ter valor alinhado. Porque é muito crítico você, Belinho, dizer assim, olha, fulano, recebe aí o Gregório e tal, ele vai cuidar dos teus investimentos direitinho, etc. O bolso é a parte mais sensível do corpo. Então... Ele só tem medo de mostrar onde é que fica até o bolso, mas exatamente, exatamente. Então, assim, tem vários... Enfim, nosso país tem várias questões, a começar pela segurança, né? Que, enfim, segurança pública que é muito, muito complicado você falar para qualquer um quanto você tem e tal. E a nossa conversa com o nosso potencial cliente, ela é muito franca desde o início. É perguntar o objetivo de vida, o básico, objetivo, onde é que está o dinheiro, como é que está alocado, qual é a tua insatisfação e tal, para tentar traçar o perfil de investidor desse cara. E depois a gente entra em questões mais intrínsecas da vida dele mesmo, que é ligada a relações familiares, enfim, a determinados problemas familiares, que o dinheiro pode ser importante, eventualmente seguro pode ser importante, ou então determinado investimento tem que estar separado para aquele problema ali, entendeu? Então, cara vai ter que se abrir com a gente. A pessoa vai ter que sentar e vai dizer, olha, isso aqui é minha vida. Para a gente dar uma solução adequada para aquele problema dele. E para fazer uma carteira de investimentos adequada. Porque senão o cara diz, não, minha vida está tranquila e tal, isso aqui, não tem problema nenhum, etc e tal. Não vou comprar nada, beleza. Aí a gente bota lá, daqui a pouco o cara diz assim, vou precisar de 80% do meu patrimônio para essa oportunidade aqui. Rapaz, aí a gente vai ter que antecipar coisa que está com vencimento para o futuro e tal, tu vai ter um pênalti aqui para pagar e tal. Então começa a ter coisas que não geram valor para ele, né? Pelo menos vão investir em investimentos. E o nosso principal objetivo é gerar valor para o cliente em qualquer decisão que ele tome. Tô falando aí, eu senti na pele, né, que a relação de confiança é primordial, tanto meus parceiros assim como meus clientes, né? Antes do cliente aceitar ter uma conversa comigo, bem complexo, ele me contava a história dele, né? Contar os problemas dele, onde é que está a dor, porque todo empresário, pelo menos a maioria, não quer mostrar a fraqueza da sua empresa, né? Ele tem receio de dizer que errou em alguma coisa e tal, que está errando, né? Tem muita vaidade, né? O bicho vaidoso é empresário, viu, cara? De todos os segmentos. Além de ser sozinho, eu acho que é por causa disso, né? Então, assim, uma das coisas que a gente leva para a associação, que é um ambiente seguro, assim, você pode falar dos seus problemas, que vai ter alguém para lhe ajudar sem nenhum filtro, né? Sem nenhum interesse por trás de querer te prejudicar. Eu perguntei das parcerias, porque a Fortes hoje tem um marketplace, né? Que nem sei quantas empresas será, mas tem 2 páginas lá. Tem. A tua tá nas primeiras? A minha, eu acho que é randômica, viu? Porque às vezes eu vou comendo, às vezes eu venho lá no final. Mas eu ia fazer a mesma pergunta. Hoje, qual o critério que, na verdade, não que seja mais antiga, que tem mais experiência já com as parcerias, né? Hoje tu tem a parceria a nível nacional, né? Com empresas de São Paulo, Minas e tal. A pergunta também, qual o critério que a Fortes usa hoje? Apesar de você trabalhar com dinheiro, mas ele trabalha com coisas, eu acho que bem mais valiosas, que são dados de cliente. Isso. Que hoje é uma coisa que eu digo até imensurável, os dados do cliente ali. E quando você insere um parceiro no meio, é bom, pelo lado que você falou, você está ajudando o cliente de alguma forma, né? Com uma coisa que você não atende ali prontamente, mas tem um parceiro de confiança. E qual o critério que a Fortes usa hoje? Eu acho que a base, o Gregório foi muito assertivo na fala dele, são os valores das empresas, né? Então, a gente tem muito claramente os nossos valores, que são inerentes aos sócios, né? Aquilo ali veio da base da construção do negócio, e a gente procura sempre identificar, quando vai conversar com algum parceiro,
se os valores são os mesmos. Claro que o que nos leva a buscar o parceiro, num primeiro momento, pode ser a complementariedade, né? Ou, digamos, uma oferta que a gente percebe, como eu falei anteriormente, da necessidade do cliente, ou tentar alcançar, ajudando o cliente a resolver o problema não só dele, mas do cliente dele. Então, a gente costuma buscar em relação a isso, mas para fazer a escolha, um dos critérios, sem dúvida nenhuma, são os valores. E aí, para você fazer isso, você tem que dedicar um pouco de tempo e energia para isso acontecer, né? E um pouco de envolvimento pessoal mesmo, né? Não dá para delegar esse tipo de coisa, porque você vai estar colocando a sua marca, do seu negócio, né? Os seus clientes, né? Você vai envolver a sua relação com os seus clientes, e aí você tem que estar muito seguro. Você erra às vezes? Pode errar, você não vai acertar sempre, mas é melhor você errar uma ou outra vez e acertar umas 2, 3, 5, 10 vezes e conseguir fazer com que isso dê certo e, mais uma vez, fazer com que isso gere um resultado melhor para o seu cliente, para o cliente dele e, no geral, para você também, e por parceiro, na visão do ganha-ganha, do que você não ir, né? Então, esse é um critério. Eu, por exemplo, lá na empresa, no papel de VP de negócios, eu faço muito isso de buscar parcerias. Então, você citou o nosso exemplo aqui, né? A nossa própria relação aqui com a Milton e agora com a Nuno, do Gregório, foi o Jorge. Né? Não que os outros sócios também não façam, mas é o papel que cada um desempenha, né? O Zé também faz muito esse papel de trazer parceiros, mas sempre ele traz ou ele articula até o final ali, ou então ele joga para o sócio que está à frente disso. E aí eu sempre vou nessa pegada, de ir lá, de visitar, de conhecer. Você citou exemplos, a gente tem parceiro em outras regiões, São Paulo, Minas, Rio. Sempre vou presencialmente, vou pessoalmente, vou conversar. Não é uma reunião só, são algumas reuniões, até porque eu vou lá e eu volto e os meus sócios não têm que acreditar no que eu estou dizendo. Então, eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Tem que fazer uma venda, né? Quando chegar, tem que fazer uma venda. Tem que fazer a venda daquele, cara, eu tô certo, eu tô certo que isso vai dar certo, conheci os caras e tal. Claro, depois eu linko também para ouvir a opinião deles, porque eu posso estar não enxergando alguma coisa, né? Então, é importante ouvir opiniões também dentro do negócio, para a gente evoluir de uma forma mais efetiva. Mais uma vez, está envolvido responsabilidade, segurança, marca, 35 anos de marca, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Então, quando a gente encontra os parceiros, que a gente considera assim, são parceiros que a gente vai vestir a camisa, vamos juntos agora e tal, aí vamos criar um plano de ação para fazer um trabalho. Fizemos isso com a Gateway, né? Você mesmo fez uma proposição de plano de ação, visitando algumas unidades nossas, visitando clientes aqui na região, que a gente foi junto, a equipe nossa foi junto com você também. Por quê? Porque a gente entende que aquilo é bom para o cliente. E sendo bom para o cliente vai entender que aquilo ali não é... o Jorge está trazendo a foto, né? Está trazendo aqui mais uma coisa para eu comprar. Não é isso. Ele está entendendo que ali está resolvendo uma dor dele. Né? E esse é o ponto, é a pegada, não é? A venda é consequência, né? Você vai ter a oportunidade de resolver um problema do cliente, a venda é consequência. Mas o cliente vai enxergar valor naquilo ali, porque aí vem a história do relacionamento com o cliente. O Fábio falou muito bem sobre isso, né? A confiança que o cliente tem em você. São 30, 20, 10, 15, 17 anos que você já está se relacionando com isso. O cara não vai trazer aqui uma empresa que não vá realmente vir me ajudar a resolver alguma coisa. Ele não vai trazer, mesmo que seja uma empresa responsável e tal, que eu não precise. Né? Vou tomar o tempo do meu cliente e vou tomar o tempo do meu parceiro. Então, a gente tem que casar esses detalhes muito bem. Então, além dos critérios, acrescenta essa questão de não só pensar direito no parceiro, mas também em como é que eu vou agir com esse parceiro. Não adianta só, fechei uma parceria, botei no site, ficou bonito lá, bate a foto, sai no Instagram, né, nas mídias sociais, mas aí, efetivamente, isso está gerando negócio, porque, afinal de contas, somos todos amigos. Mas, no final das contas, né, dentro da visão de ganha-ganha, isso é negócio. Amor tem limite, né? Amor tem Esse bordão é meu, viu? Tem que dar resultado, né, para todo mundo, inclusive, principalmente para o nosso cliente lá, né? Agora, assim, tem um detalhe que eu acho legal, cara, assim, eu participo da maior comunidade de network do mundo, né, que é o BNI, e lá a gente aprende muito sobre essa questão de conexão e tal. Legal. Eles têm um método, né, que é um padrão americano, como sempre, né, da aula e processos. Existe todo um método para isso, né, que é o VCR. Visibilidade,
credibilidade e resultado, Olha aí. né? Se você se para bater na mesa, né? Então você ter todo um método, né? Então você se tornar visível, ter a oportunidade de ter um primeiro contato. Essa credibilidade, ela passa muito por validações. Aqui tem um exemplo do Gregório. A gente fomentou um evento, que foi um almoço de negócio que a gente fez, e tinha um nome para falar da parte financeira. E aí o Adolfo, né, que é um parceiro em comum, todo mundo aqui tem, né? O Adolfo, que é um parceiro nosso e meu cliente, ele sugeriu o nome do Gregório e meio que posicionou, disse, cara, para esse assunto, a pessoa aqui em Fortaleza é o Gregório da Numa. Eu não fazia nem ideia de quem era. E quando ele deu esse apontamento, ele me alertou várias vezes no seguinte: esse cara tem muita sinergia com o teu negócio. Vai lá tentar agendar um papo com ele, porque ele tem muita sinergia com esse negócio. Então, assim, você já faz uma rampagem mais rápida, né? Então, eu vi o Gregório uma vez num vídeo online, mas aí eu isolei todas as outras possibilidades por conta de quem estava validando. E aí fui, da mesma forma que a Fortes faz com a Gateway, né? E aí a gente vai fazendo esses processos. O próprio Belém fez isso comigo lá em Sobral. A gente rompe em algumas etapas e a gente tem parceiros sinérgicos, né, com o nosso negócio e com nossos valores. Mas é que tá. A parceria, você não pode ser só passivo, tem que agir também, né? Não. Pega nesse gancho aqui, certeza. esse projeto que o Jorge falou, a gente denominou de Caravana Gateway. O que seria isso? Não começou com a Force, né? A gente começou com outras parcerias de soft house aqui em Fortaleza. Eu vi esse projeto no escritório secreto de Sobral. Não vai falar do meu escritório lá, não. Eu vi o esboço, né, do projeto. Então, assim, antes de levar pro Jorge, porque para eu tava com outros olhos, não é um modo de ganância, mas eu queria levar uma coisa já pronta. Nós estamos aqui no ambiente de startup, o pessoal chama produto mínimo viável, né? O MVP, né? Então eu fiz um laboratório aqui em Fortaleza contra a Soft House, a JCA, meu parceiraço, Clécio, Pedro, viu? Dá um alô para você igual banda. Mas a gente fez o que é o projeto? A gente chegava num cliente sem ter problema nenhum, ia fazer uma avaliação externa, como fosse uma auditoria de TI. Como o parceiro levava a gente, tinha essa relação de confiança do parceiro levando a gente, e a gente mostrava o que é que podia melhorar ou então o que estava errado. Normalmente, se eu chegasse lá querendo fazer uma auditoria dessa, agora aquele negócio, o cara não ia abrir a porta e contar os problemas dele. Mas o parceiro trazendo, ele contou o que não sabia, na verdade, era uma dor oculta. Então a gente saiu de lá mostrando várias dores ocultas do cliente, vários pontos de melhoria, e no final a gente pegou os feedbacks, antes de chegar na Forte, isso aqui, lá na JCA, que por que ele levou a gente antes lá? Porque ele podia ter ganho até mais dinheiro, diminuir prejuízo, fazer compras previsíveis com esse trabalho. Quando eu mostrei o projeto pro Jorge, já estava todo no PowerPoint, já estava todo bonitinho, né? Aí eu mostrei para ele, apresentei para 2 unidades. Uma das primeiras que nos acolheu foi o Valfran, lá em Teresina. A gente visitou, se não me engano, os 15 maiores contadores de Teresina lá. E eu fico impressionado que o feedback 99% foi o mesmo. Agradecendo a Force por nós termos ido visitar lá. Como é que é? O início a gente queria ganhar alguma coisa, lógico, né? Mas não deu para fechar todo mundo. Mas o nosso parceiro, no caso a unidade Teresina, saiu muito contente. E para mim, já foi lucro nesse investimento. Então, com a Miltec e o BNI é difícil. Eu tive a oportunidade de participar lá do BNI. Eu pensei que era só um grupinho de conversa, mas foi o primeiro network profissional que eu participei, né? Então, o network tem muito esse negócio da parceria. Eu acho que é especialista em network também, né? Tô adorando, né? Tô aprendendo, né? Tu tá aprendendo um pouquinho, né? Tu começou no negócio do network, porque ele é aquele sistema bancário, né? Então, o pessoal, o sistema bancário, o pessoal vai lá correr atrás dele, ele vai shotando que não pode emprestar, né? Mas o network, qual é a essência do network empresarial? Cara, eu acho assim, tem uma frase que eu acho que define bem isso, é quando você consegue ser interessante sem ser interesseiro. Acho que a pior coisa que você pode fazer numa relação de network é você estar visando dinheiro. A gente brinca, fala de dinheiro e tal, é importante demais, Claro. até porque ninguém é ONG, né? Mas ela não pode ser o norteador das nossas ações, né? Não pode ser o norteador. É muito mais você se interessar por ajudar mesmo as pessoas, né? Você se interessar por ajudar e saber dizer, não. Tem uma frase de um cliente meu lá de Sobral, né? Que é o Ronieri. O Ronieri Fudas, eu acho muito legal. Ele diz o seguinte: mais importante do que você saber o que quer é você saber o que você não quer. E aí eu acho que isso é um excelente balizador para você saber com quem você quer ou não estar junto. Porque a oportunidade, eu acho que todos nós aqui recebemos todo santo dia proposta de tudo.
né? De tudo que você possa imaginar. E aí você saber exatamente o que você quer, lhe blinda dessas possibilidades do que você não quer, né? E aí eu imagino aí o Gregório, quanta coisa boa e esquisita deve pingar no colo dele aí para decidir. Hoje, assim, eu comecei a minha carreira como analista de investimentos, né? E depois lá na Pax do Grupo Pague Menos, e depois uma temporada lá trabalhando na parte de gestão efetivamente, né? Só que era uma gestão muito especializada em gestão de ações. A gente tinha algumas carteiras administradas e fundos de ações lá, né? Que ficava comigo, com o Vitor, que é meu sócio, né? E na época, meu chefe, que até hoje é meu amigo, Dário Pereira, ele falava uma frase muito interessante. Ele disse, rapaz, quem faz gestão de investimento, quem faz gestão de ativo, o maior papel dele é dizer não, certo? Ele a princípio, ele está fechado para tudo. Toda tese de investimento que chega, enfim, operação estrutural que chega e tal, não, assim, porque ele está fechado, ele tem que ser cético. Porque o trabalho de convencimento tem que ser forte, ele só pode investir naquilo que ele efetivamente está seguro que aquilo dali é a melhor escolha, né, de investimentos. Se a gente for olhar na vida nossa pessoal, não é muito diferente. Sim, todas as relações, em tudo que a gente faz, assim, o nosso papel é efetivamente, principalmente como empresário, não. Você não pode ser um cara carrancudo, fechado a tudo e tal. Você tem que ser aberto, mas a princípio, assim, de não ser um cara de fácil convencimento, né? Você tem que se convencer que aquilo é o correto e só entrar naquilo quando você tiver a plena segurança, né? Eu falo assim, plena segurança que você nunca vai ter, mas assim, você está seguro que aquilo ali é o melhor a ser feito naquele momento. Parcerias são assim, decisões de investimento são assim, nossa realidade lá, o que a gente recebe do mercado financeiro de oferta, que a gente vislumbra que seja bom passar para o cliente como uma sugestão, é assim também. A maior parte que entra é difícil eu passar uma sugestão para o cliente, certo? Seja porque são opções que a gente não vislumbra que sejam legais, assim, boas, do ponto de vista de investimento, seja porque são opções boas, mas não casam com o cliente, então não vou nem levar ele, certo? E seja porque pode até casar com o cliente, mas naquele determinado momento o cliente não está aberto, certo? Exemplo, teve um cliente meu, por exemplo, que estava de férias com um filho, estava morando, já estava uns 5 anos assim, com pandemia, fora do país, o cara estava curtindo aquele momento e tal. Numa das vezes que eu conversei com ele, ele disse assim, não, cara, Gregório, fica tranquilo quanto a isso aí, deixa o dinheiro aí dormindo na conta, que quando eu passar essa fase aqui e tal, a gente tiver coisa de 7 dias. E tinha um determinado fundo que tinha um prazo para assinar o boletim de subscrição, parecia bom, adequado para ele. Mas assim, o cara não estava. Era bom, era legal e tal, estava no perfil dele, mas o cara não estava no momento para pensar naquilo, para assinar o boletim de subscrição, para ler e tal. Deixa o cara com as preferências dele, curtir a vida dele ali, entendeu? Aquele momento, né? Respeitar o momento. Que ele enxerga que aquilo é valioso e realmente é. É como a gente falou aqui já algumas vezes, nem tudo é dinheiro, né? Então, assim, existem coisas que pagam e com muito mais retorno aquele dinheiro que está parado na conta ali sem rentabilidade, né? Como foi o caso desse meu cliente. Então, assim, na vida eu acho que é basicamente isso que a gente baliza lá também muito. Trabalhar no convencimento e tal, no desenho. O Hamilton teve uma oportunidade, está tendo a oportunidade de a gente fazer um desenho de negócio junto lá, que é muito isso. É entrar, sentar, analisar número, fazer estresse para ver. Esse é o trabalho do convencimento. A gente só entra quando investe. E é assim que a gente escolhe os parceiros, é assim que a gente escolhe estar junto ou não de uma empresa. É assim que nós lá escolhemos estarmos ou não aqui, entendeu? Agora, e até puxando um gosto do que o Gregório está falando, é uma coisa que eu achei legal, assim, eu acho que até por isso que a gente teve alguma sinergia, é a relação que ele tem com o sócio dele. Aparentemente ele é mais calado, né? O Vitor, eu pensava que ele era mais caladão, mas na verdade ele é mais conversador do que tu até, né? Ele é mais, no começo era diferente, mas eu tô virando o Vitor e o Vitor tá... Esperar o Vitor engordar agora. o novo pedido aí, ó. Mas o que é que eu tô querendo dizer assim? Eu achei legal essa relação, porque assim, existe uma sinergia entre as validações, né? Um bate-bola de... A decisão ela sempre é compartilhada. E isso é muito importante se você estiver pensando em se aproximar de qualquer oportunidade de negócio, porque se não houver essa relação em uma parceria que já existe, imagina para quem está chegando agora. É verdade.
aí é que não vai ter, entendeu? Então, assim, aí vai rolar um canibalismo dentro dessa relação. A gente tem que ter muito cuidado. E sobre essa questão do que você não quer, eu lembro de um cliente que eu visitei com o Bellini, né? Que aí eu não conheço do negócio dele, né? Eu não sei explicar. Eu só sei achar que você me achar o seguinte: se esse teu negócio aqui queimar, tu tá ferrado, né? Se tua base de dados interna queimar aqui, tu tá ferrado. Eu conheço um cara que pode te ajudar com isso. E aí ele fez essa conexão. E eu lembro de uma frase que ele falou o seguinte: cara, Hamilton, esse tipo de gente aí é melhor a gente não entrar. Porque a probabilidade de eu ter problema é muito maior do que a disso resolver a minha situação. Então, eu posso ajudar ele, mas dentre a relação risco-retorno, não compensa para mim. Se ele não quer, é melhor que ele assuma essa responsabilidade sozinho. E assim, por exemplo, eu acho que falou muito da minha relação com o Vitor, com o Renato, que não por coincidência, mas por coincidência não por coincidência meu pai, mas por coincidência meu sócio, né, lá na Lema. E desde que a gente fundou a Lema, eu e o Vitor, a gente é muito transparente um com o outro. E assim, eu acho que essa questão da transparência da franqueza, né, ela tem que ser estendida também, aí tem a ver com a questão de valores que a gente falou, na parte da parceria. Por exemplo, final do ano passado eu recebi um cara de São Paulo, querendo uma parceria com a gente, do Nordeste, Anum e tal, aquela questão e tal. Falou, disse, cara, eu tenho total interesse de estar junto de ti. Assim, parece, tu tem história bonita, etc. Agora eu acho que tu não vai conseguir muitos frutos aqui comigo. Não, minha empresa está começando, a base ainda é pequena, não vai dar para a gente ter essa tração que tu está desejando. E a resposta do cara, assim, muito educadamente, assim, porque tem gente que fala isso de forma pernóstica, às vezes até mal criada, mas muito educadamente, não, então tá, cara, assim, eu entendo teu momento aí e tal, então deixa tu crescer um pouquinho mais e a gente, qualquer coisa, volta a conversar. E foi assim, então, um cara que eu ainda tenho admiração, enfim, talvez até a gente seja parceiro no futuro. Mas não começou nenhum ludibriando o outro. Não começou eu dizendo que seria interessante para ele vir para cá e tal, daqui a pouco ele ia ficar frustrado com a parceria comigo. É o meu? Beleza. Então, assim, transparência, franqueza, né? São valores interessantes, né? E essa questão de parceria, eu conheço gente, assim, quer parceria comigo, entra e tal, cada um com sua estratégia. Mas a gente viveu lá um caso desse, um dos nossos valores lá na Nuno, né, é a parte da descrição, né? Confidencialidade. Tem que ter. Cara, quando eu vi esse cara não era para ser, enfim, uma espécie de parceria comercial que a gente estava desenhando lá, né? Cara, o cara, não, vai dar super certo e tal, conheço o fulano, tem tantos milhões, conheço o fulano, tem tantos milhões, comprou não sei o quê. O cara começou gente que eu nem conhecia. Contar a história do pessoal todinho. A história do pessoal, assim, cara, não dá certo. Esse não guarda segredo, não. Não guarda dos outros, vai guardar dos meus, né, também, né? Então, assim, foi uma coisa que ficou, um cara que eu acho legal, até, às vezes por outra, me encontro com ele e tal, acho legal, mas assim, não dá pra gente ficar com uma parceria. E pode ser até que tenha fit numa parceria em outro negócio. Não vai dar, entendeu? Uma loja de roupas, né? Você pegar a palavra, eu queria só registrar uma coisa aqui. É interessante que todas as nossas falas, né, acho que quem está nos ouvindo ou assistindo está percebendo isso, elas têm muita sinergia e similaridade, né? Apesar de histórias de negócios diferentes, né? A forma como você fala, como o Hamilton, como o Gregório, como eu estou falando, os pontos que a gente toca são muito parecidos, né? Tocam. Então isso tem muito a ver com a questão de valores, de forma de pensar, né, e tal. Então isso é um dos fatores que está levando esses que estão aqui na mesa, que são cases de uma parceria, né, de um ecossistema que a gente está criando juntos e fazem parte, no caso de vocês, do nosso ecossistema, da gente do ecossistema do Gregório, da Gateway e do Hamilton também, fazer dar certo, né, que é essa forma de pensar ser muito similar. Que é muito parecido. Vocês estavam notando isso, mas é muito similar. Quem está nos ouvindo e assistindo está percebendo isso. Eu ia falar isso, justamente essa história que tu contou, do rapaz que falou sobre a história de um cliente, né? A base do nosso negócio, que é a segurança da informação, né, se baseia nisso, do sigilo e da confidencialidade. E assim tem a ver o seguro de vida, porque eu apesar de tu entender do meu, eu entendo do teu, né? Eu já sei fazer o pitch bem bonitinho. Pô, o seu resultado tá baixo, viu? Olhando para o seu CRM, né? Aproveitar a oportunidade, viu? Não, depois eu vou puxar aqui meu CRM pra ti. Mas assim, o seguro de vida, até pra tu fazer uma proposta, o cara tem que contar quantos filhos ele tem fora do casamento. Porque, e o jeito que você falou também,
tem que contar toda a Quem história. guarda o segredo sou eu, viu? É, Então, então, pra ninguém. Olha a descrição. às vezes, o sigilo é fundamental para o prestador de serviço em geral, principalmente com o mexe com dados críticos, né? Aí, isso aí, eu ia contar a história agora da Assis, como foi que eu entrei lá. Apesar de ela ter 104 anos, eu não fui o fundador, não, viu? Eu comecei lá. Fundador. Não, eu comecei lá há pouco tempo, faz quase 10 anos que eu entrei lá fazendo parte da diretoria, mas a Assis, assim. Quem estava lá quando eu cheguei era um diretor da LASA, que é a maior indústria de laticínio da empresa Norte, o diretor da Del Rio, que é a maior indústria de verão de rostos nativa do Ceará, ainda, Moacir, ainda existente. Aí estava o Rossi da Grendene como conselheiro. É assim, então todas as indústrias da região norte estavam lá dentro. Eu falei, por que esses caras estão me convidando para reparar? O que eles querem comigo? Porque dinheiro eu não tenho. A minha empresa da saída deles aqui não faz nem sombra. Então assim, aí quando eu fui com curiosidade para estar na mesa, rapaz, o que foi? Rapaz, a gente conhece a sua história, foi investigar, conhece o família e a sua confiança, a sua credibilidade foi muito alta, você foi muito indicado pelas pessoas. Aí que eu entendi o que é um network de verdade mesmo, as parcerias. E hoje eles são eu posso dizer que eles são meus amigos hoje, né? Fora do grupo do WhatsApp, a gente se encontra em alguns momentos ali. Então, tanta parceria fora da associação virou negócios para as empresas, né? Para as nossas empresas em si, né? Eu indicando trazendo eles para alguns eventos, né? Que eu queria falar agora justamente nisso, que uma das coisas que a gente sente falta é justamente desse network, dessa aproximação, para até ter os contatos com quem a gente vai fazer parceria. E ano passado a gente começou um movimento que foi promover alguns eventos menores, que a Forte participou junto com o Zé Carlos, aqui no antigo BS, hoje Cordel Club, né? Teve um evento que a gente fez uma visita técnica aqui e visitou o CC Biolabs. CC Biolabs, exatamente. Então, aquele movimento tinha o quê? Tinha umas 30 pessoas mais ou menos, mas são todos empresários da região norte do estado, não só Sobral, e tiveram acesso aqui a conhecer esse movimento de startup. O pessoal só ouvia falar e não tinha acesso. E o pessoal cobrando a gente, até quando é que vai ter calma, que o pessoal é ocupado, né? Não pode receber isso todo dia, não. E aí a parceria agora com o Gregório para a gente fomentar outro movimento desse, né? A gente está articulando, você não sabe ainda, né? A gente está articulando uma visita. A gente está articulando uma visita a uma grande indústria aqui de Fortaleza. Não vou dizer o nome ainda porque ela não confirmou, não está confirmada a data, né? Mas vai acontecer com certeza agora em setembro. E o objetivo que é justamente, a princípio, conhecer a história das palavras de um diretor que viveu todo o momento da criação, passando pelos momentos mais críticos, que viveu hoje. Ele abriu a PO já? Não, ainda não. Mas tem objetivo para isso aí, né? Então, assim. História fantástica. Então, assim, são coisas que a gente vê só nos jornais e não tem acesso. Então, a associação está fomentando esses movimentos hoje, com o FIT promovendo o network. Você tem acesso a São Paulo, mas não é todo mundo que tem acesso para conhecer. O acesso não é viajar, não. É conhecer gente. Conhecer gente por conexões, fazer conexões, tá? De falar um exemplo, aí, desculpa te cortar, Belinho, mas assim, que isso é fantástico. Vai tirar o chapéu da Numa aqui e botar o da Lema, né? A pandemia, ela foi um momento de dor, assim, um racha, assim, né, na vida das pessoas, né? Todo mundo, assim, eu tive amigos, pessoas queridas que deram surto, pessoas queridas que infelizmente se foram, né? Mas acho que um legado positivo foi essa questão da tecnologia aproximar mais, né? Antigamente, antes de 2019, qualquer evento que a gente fazia seminários anuais, né? Então, assim, tinha que ser presencial e tal, né? A gente trazia economistas-chefes, pessoal das grandes instituições financeiras, estavam sempre com a gente lá para prestar essas informações, falar essas informações da visão deles de Brasil, de economia e tudo, para os RPPS. E a RPPS, só para quem não visualiza, a RPPS, cada município tem um, né? Os que têm RPPS, logicamente. O que é RPPS? É o Regime Próprio de Previdência Social. Existe o INSS e o RPPS é aquele INSS que é próprio dos servidores de alguns estados e municípios. Então, assim, a previdência de servidores públicos dos estados e municípios. Então, você pega Ceará, que, salvo engano, tem 60, certo? Como é que você pega, junta, por exemplo, num evento aqui em Fortaleza, o pessoal que está lá no Cariri? Sim. Entendeu? Então, assim, tem hora de viagem, tal, logística é complicada, né? A gente fazia isso em vários estados, né? O último que a gente fez foi Pesqueira, Pernambuco, Fortaleza, né? E fizemos Campina Grande.
para essas 3 áreas, pegando Rio Grande do Norte. Quantas pessoas mais ou menos devem ter iniciado isso aí? Cara, 150 pessoas. Muita né? gente. Né? E o Cada- público? O público 100% RPPS, aí tinham convidados do Ministério da Previdência, tinham economistas das instituições e tal, alguns patrocinadores, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Esse legado foi muito bom, porque a gente nunca deixou de querer fornecer conhecimento, né? A gente fez uma rodada agora de lives, de junho para cá, pra você ter uma ideia. A gente pôs, para falar do Plano Real, o Gustavo Oyola, que foi presidente do Banco Central antes, ainda no governo Itamar, e depois da implementação do Plano Real. Então, assim, pegou 2 momentos muito ricos da economia, sem contar que é um baita economista aí, muito famoso e tal, né, com tempo de estrada, muita vivência de Brasil, né, para a RPPS. E aí a gente também botou para os convidados da NUM e tal, e está disponível no... E o conteúdo tá super Mercado. fluido, viu? Então, assim, e assim, a gente tá falando de Previdência, RPPS é Previdência e tal. Um que a gente fez foi com o Paulo Tafner e com o Fábio de Viagem. Paulo Tafner, pesquisador. Os dois são pesquisadores, sim, de questão fiscal do Brasil. Eles falam de reforma da Previdência desde a década de 90, entendeu? Assim, então, assim, a reforma que foi feita no governo Bolsonaro em 2019, eles já falavam que aquilo era necessário fazer na década de 90. Então, assim, já, por aí você já começa a ver o grau de expertise desses caras. E a discussão, para vocês terem ideia, a gente já estava discutindo a reforma necessária para 2026. Então, assim, a de 2019, a gente discutia aquilo presencialmente, para aquelas 150, 60 pessoas, quantas fossem, entendeu? Mas com a reforma acontecendo. Hoje, com a tecnologia, com tudo, o que é que a gente faz? A gente vai, deixa disponível lá, mas com 2 pesquisadores de peso, já antecipando, discutindo a reforma possível para 2026, né? Então, assim, o bom da tecnologia é isso, o bom de gerar conteúdo é isso, né? E, assim, fica lá o nosso nome, fica lá o que a gente tem gerado de positivo, né? Então, assim, você falou, né, do seu trabalho da Assis aí, de ONG e tal, né? Não chega a ser um ONG, mas um evento desse daí, a gente faz e tal, até os convidados também não pedem remuneração nenhuma, né? Mas tem um efeito positivo na sociedade. Então, como empresa, a gente tem esse papel também, né? De fomentar isso. Chegando Conexões, né? Eu queria pegar um gancho, se você me permite, Fica à vontade. da palavra que o amigo citou aqui recentemente, que é conexão, e vou chegar aqui na parceria Fortes e Gateway. Você citou também anteriormente do acesso a São Paulo, né, de viagem e tal. Eu me lembro que em 2018, uma das coisas que me motivava muito, naquela época, estava viajando para São Paulo, que a gente estava montando a nossa estrutura própria lá. A gente tem uma sede própria em São Paulo, pertinho da Paulista, estrutura própria nossa, e a gente estava reformando umas 2 salas lá. E eu tinha que viajar para poder fazer esse acompanhamento. E também montando a estrutura lá de pessoas. Naquela época não tinha home office, né? Então, a equipe comercial, a equipe de suporte era Home tudo office só local sábado lá. e domingo, né? É verdade. Aí, e lá chegando, muitas vezes, claro, você tinha um contato ou outro, ia tendo uma relação ou outra, e a abertura que o pessoal tinha de abrir a porta para outra empresa, rapaz, é um negócio assim extraordinário. Empresas de tecnologia, né? Nós aqui da área de tecnologia, todos somos empresas de tecnologia, mas assim, a gente é eminentemente de tecnologia, e aí eu chegava lá para um evento e tal, e começava a conhecer pessoas que me linkavam às pessoas. A abertura para essas empresas lá, naquele momento, falando de 2018, ou até antes, um pouco, 2016, 2017, era muito grande, coisa que naquela época eu não via aqui, né? E aí eu vou trazer para a nossa realidade daqui. Hoje já mudou. Né? Felizmente mudou, o Hub aqui já é um conector, né? Vocês já trouxeram o pessoal, a própria ASUS fazendo esse trabalho lá em Sobral, está fazendo esse link das conexões e tal, com as empresas, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo e tal. E eu vou citar o exemplo do Bellini, né? Então, quando a gente começou esse trabalho, a gente teve, né, quando veio a proporcionar, quando eu conheci o Bellini aqui lá da Gateway, a gente já teve alguns parceiros na mesma área de atuação da Gateway, certo? Mas sempre assim, olha, você lá e a gente aqui. Não porque a gente quisesse, porque você não sentia a abertura no parceiro de se aproximar. Pelo contrário, quando você tentava se aproximar, disse, não, cara, a culpa é do sistema, aí ficava naquele negócio, porque eles vão me culpar. Na verdade, não era isso. Você tinha que ser assim, pô, nós estamos aqui juntos para resolver o problema do cliente, a dor do cliente, né? Então, quando a gente conheceu o Bellini, eu me lembro, se fosse hoje, a reuniãozinha lá numa da sala de reunião da Fortes, Foi marcante esse momento para você? Foi bastante marcante. Por conta disso que eu estou falando, inclusive, né? Da forma dele agir.
né, que era diferente do que eu estava acostumado com as empresas do mesmo ramo de atividade. E o pessoal disse, não, cara, chegava sempre na questão da problemática da coisa. E ele chegou com uma postura positiva. Cara, estamos aqui para ajudar a resolver. Daí esse foi o primeiro ponto que marcou. Então, uma coisa que a gente percebe em quem está aberto a fazer, ou quem quer fazer parceria e trabalhar nesse ecossistema é, meu amigo, como disse o Grigor há algum tempo atrás, seja aberto à parceria. Então, você chega somando, não dividindo. Se for para dividir, não vai dar certo. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu ressalto foi uma ação que ele fez, que ele contou aqui do projeto da caravana, que foi, cara, eu vou visitar o teu cliente e eu vou levar ele chamou de diagnóstico para esse cliente. Isso é uma porta de entrada que foi uma sacada, assim, violenta, que eu também não vi outras pessoas fazendo. Cara, eu chego lá, eu faço o diagnóstico, se o cliente, no final, entrego para ele esse resultado, se o cliente quiser, a gente continua o trabalho. E aí, claro, ele contrata a Gateway. Se ele não quiser, eu paro ali, ele ganhou alguma coisa. O risco fica aí, eu vou embora, né? Rapaz, eu posso levar comigo, né? Mas ele já deixou ali um material importante, rico e profissional. Demonstrando e colocando já o pezinho dele lá na empresa, dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui para lhe ajudar. Né? Então, foram esses dois pontos que foram marcantes. Uma abertura do Bellini em relação à parceria, a somar realmente em ajudar o cliente, e o segundo foi esse. Com uma sacada, trazendo uma ideia que realmente, esse aqui vai dar certo. E é engraçado que tem gente que tem um pensamento, não sei se é pequeno ou mesquinho, uma forma correta de falar, mas tem medo desse tipo de iniciativa, porque tem medo que o cara pegue aquela informação e vá barganhar preço no mercado. Eu fiz meu trabalho na frente, assim, o cara faz uma análise de carteira, eu acho que não faz, né? Análise de carteira. Então, quando oferece o diagnóstico, ele diz, esse cara bota esse material debaixo do braço e vai pesar preço. Cara, assim, o único diferencial que eu posso garantir do meu trabalho é o meu trabalho, é o meu atendimento. Lógico. Se o cara não percebeu o valor disso, é porque essa relação não tinha que acontecer mesmo. É aquilo que o Bellini falou há pouco tempo atrás, né? Só pegando o gancho aqui da sua fala, só chegou num caso que você indicou e ele viu lá, rapaz, eu vi, mas eu vou até dar orientação, mas eu não quero avançar com esse cliente. Então, são escolhas também, tem o outro lado, né? Sim. Não. Só concordando com a Milton, que eu acho que às vezes a gente pega muito assim, né, em alguns aspectos, perdi aquela parceria, perdi aquele cliente, alguma coisa. Mas às vezes aquilo foi bom, porque às vezes não cabia. E lá a gente trabalha numa ótica, porque assim, o pessoal fala, consultor de investimentos tem que ser independente. Independente de quê? Independente de instituição financeira, ok? Check lá para NUM, né? Independente até também do cliente. Eu não posso ter dependência do cliente, eu tenho que ter independência para falar verdades para o cliente, entendeu? Se eu sou dependente de um cliente, se eu sou, entendeu? Não dá. E às vezes, assim, graças a Deus nunca aconteceu, mas assim, eu tenho ciência que determinadas coisas que eu posso fazer com o cliente, atitude, eu posso fazer perder aquele cliente. Já aconteceu com parceiros, né? Da gente chegar, falar tal, e enfim, a parceria se acaba ali. Mas quando a gente vai olhar, qual é a reflexão que a gente faz pós? É sentar, principalmente com quem não estava presente, por exemplo, se aquele fato aconteceu comigo, entendeu? Chamo simplesmente o Vitor, o Everardo e tal, para conversar a respeito, e foi fazer análise. Às vezes, e aí, quem está do teu lado também tem que ter independência contigo. Diz assim, cara, tu errou, pô, dá uma cilada nisso e tal. Se for o caso, se ajoelha no milho, né? Mas se não, muitas vezes você diz assim, olha, não dá, cara, isso mesmo, ia dar certo, tá? Paciência. E ter a leveza de seguir em frente. Eu vou te contar uma história aqui, porque eu fiz essas duas ações e falei de São Paulo, né? Realmente esse movimento lá de São Paulo, o pessoal era mais aberto lá do que aqui no Ceará. Eu notei isso nas primeiras vezes que eu estava indo, né? Eu não lembro o ano, sei que eu fui para uma feira lá, me apresentar a Gateway, que a empresa falou sobre tecnologia e tal, e o cara me foi apresentar, a Gateway é bom em quê? Aí deu aqueles 5 segundos de pensar que vai responder, porque aquela resposta vai mudar o contexto todinho. Aí eu respondi, rapaz, a Gateway é bom em resolver problema. Esse cara passou 10 segundos, 20 segundos pensando, não sabe mais o que é responder pra mim, né? Aí no final a gente virou parceiro, um parceiraço que eu tenho lá também, tá? E eu trouxe isso, meus pitch de venda, né? Como você gosta. Rapaz, o que você é bom? Rapaz, eu resolvo o seu problema. Foi aí que eu entrei no coração aqui do Jorge, foi na mente não, né? Porque realmente, assim, não era uma dor que ele tinha, mas o que o cliente
tem, né? E como é que tu diz, o problema não é meu, mas quem resolve... A culpa não é nossa, mas o problema é nosso. Exatamente, a culpa não é nossa. E isso aí eu também tô usando, eu copiei essa fala assim, eu vou falando e vou usando, né? E o negócio do diagnóstico foi o seguinte, cara, eu fico vendo esse negócio de Discovery, History Channel e tal, e eu vi que o cara fazia o seguinte, ele era uma casa que estava suja, jardim sujo, havia aquela fachada suja, e ele se propunha a limpar a fachada de forma gratuita. Muitos não deixaram, mas os que deixaram, ele fez aquela, limpar a calçada, limpar a fachada, e depois contrataram ele para fazer o resto da casa. Então o cara primeiro mostrou o serviço, mostrou a qualidade, e depois, porventura, quem gostou, comprou o resto do projeto, né? Que eu acho que isso tudo é baseado ainda na parceria e no network, tá? Faz tempo que nós estamos conversando aqui já, né? Rapaz, já... É? Vamos só para a conversação final. Eu nunca Conversa conversei boa. tanto, viu? Sem tomar nada. Vários insights, né? Com vários... da experiência de cada um de Pronto, nós. aí e você da tá perguntando vivência, que é né? que eu sou bom contar a história, é muito forte. É o Forrest Gump, né? Mas eu acho. Sem correr não, gosto de correr não, cansa muito. Ó, a gente tem que sair daqui dando algum conteúdo também, assim, não, fora isso foi muito enriquecedor, eu acho, né? Mas alguma dica para quem não tem o acesso ainda, então não sabe fazer uma parceria do network, o que é que vocês podem dar de dica para os empresários, para o empreendedor individual, até o profissional liberal mesmo, né? Que a gente vê muito advogado, médico, corretor, e não sabe fazer. Eu vou puxar a primeira fala desse assunto aí, porque eu acho que eu tenho uma jornada que ela vai conversar, e aí ela quebra alguns mitos. A gente estava falando muito dessa questão Sudeste, Nordeste em relação a isso. De fato, até hoje, é diferente o nível de abertura que o Sudeste tem a recomendar parceiros, a recomendar oportunidades de negócio. Ainda é muito latente isso. É tanto que é uma frase muito comum. Eu escuto isso com muita frequência. Você deve ter escutado assim: eu não gosto de indicar, não. Você já deve ter ouvido isso. Lá ainda acontece. Sobre essa questão de parcerias, eu vim de um mercado que não tem nada a ver com o mercado que eu trabalho hoje. Eu trabalho hoje com o mercado que o mercado financeiro nivela como sendo o cliente de alta renda, e vim do microcrédito. Então, eu vim do cliente de uma atividade de subsistência. Desde essa época do cliente de atividade de subsistência, eu sempre trabalhei com parcerias. Então, parceria com líder de associação, agente comunitário, fazia parceria com... Andasse e se mexesse, eu estava me juntando. E aí tinha um detalhe, eu acho que é por isso que eu aprendi isso. Como eu trabalhava num banco público, né? Eu não tinha recurso para remunerar essas parcerias, tinha que ser completamente no amor, né? Os meus parceiros trabalhavam por amor e desenvolvimento comunitário. E eu trouxe isso para a minha realidade atual, né? Eu aprendi que, e apesar de ser públicos completamente diferentes, cara, por mais que exista uma diferença socioeconômica, são seres humanos. Cada um com suas motivações e seus desejos. E aí a gente aprendendo a como alinhar essas expectativas em prol de um objetivo comum, tem tudo para fluir e funciona com qualquer negócio, cara. Com qualquer negócio e pessoas. Eu sei que tu mexe até com negócio de carne aí. O que é que tu diz para os empresários que tem vontade de ter uma rede de parceria, como você tem hoje, que acho que é gigante, né? E não sabe como fazer, não tem acesso? Eu acho que, primeiro sim, Belinha, esse momento aqui foi tão enriquecedor que eu acho que já tem várias dicas ao longo do aspecto. Eu mesmo reforcei alguns conceitos e aprendi coisas com a fala de todos vocês aqui presentes, certo? Mas, de fato, o primeiro ponto é abrir sua cabeça para essa realidade, né? Não é um caminho sem volta. Você não vai muito longe, você pode até ir longe só, mas você pode ir mais rápido se você for com parceria. A velha máxima que se reflete também nessa visão de parceria, né? Outra coisa é você dar oportunidade, né? É você se dar a oportunidade, porque muitas vezes a pessoa se fecha, chega a você uma oportunidade e você se fecha completamente rapaz, será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso faz sentido? Gaste um pouco, melhor dizendo, invista um pouco do seu tempo em analisar cada caso. Isso é dispendioso, mas quando dá certo, o resultado disso é muito bom para o seu negócio, né? A gente está falando de negócio aqui, isso vale também para a vida pessoal da gente, né? Outro aspecto é sempre pensar, como a gente citou anteriormente, no ganha-ganha. Nunca pense em ganhar com o parceiro, ele tem que participar, você tem que envolvê-lo, ele vai ter, porque senão ele não vai ficar seu parceiro muito tempo, né? E aí todos aqueles aspectos que a gente comentou, eu reforçaria, da questão da
da credibilidade, dos valores, né, que é fundamental, e sem dúvida se conecte com entidades como a ACES, que é uma associação que permite que essa interação aconteça, participe de eventos, né, não deixe de ir, não saia da sua cidade, vá para outra região, procure parceiros em outras, dependendo do seu tipo de negócio, né, que você possa não só levar o seu negócio para outra região, mas você trazer também outros parceiros. Então não pense, aí é outra dica, não pense só em trazer para somar a você, mas que você possa levar o seu negócio para somar com outros também. Então, são algumas coisas que me vêm à cabeça agora, mas assim, se deixar aqui a gente vai longe. Tá? Acho só uma coisa que o Jorge falou, de forma bem objetiva, assim, ele fala assim, é uma relação de ganha-ganha, e esse ganha-ganha não necessariamente é dinheiro. Perfeito. Tá? Só essa deixa. Perfeito. Tá? Então, existe várias formas de você agregar valor ao outro. Eu acho que a grande maioria não envolve só dinheiro, tá? Eu acho que o dinheiro é só consequência numa parceria bem feita. Eu tenho uma fala comigo que não que ele dinheiro seja importante em qualquer coisa. Não que ele seja importante, trabalho, tá? Tá certo. Não, ele é fundamental, né? Vai, Gregório. Tinha um comandante Rolim, né, que era da TAM, né? Figura, e ele falava alguma frase que era mais ou menos assim, dos mandamentos dele, né? Era assim: lucro não é tudo, mas nada substitui o lucro, né? Então é isso. Aí, eu acho que é o seguinte, a gente falou muito aqui do termo ecossistema e tal, se a gente vai na biologia, o ecossistema, ele é aquele conjunto ali de seres vivos se relacionando, né? De forma adequada, cada um dando o que tem de melhor e também pegando de outro o que cada ser vivo, enfim, dá de melhor, né? Você olha uma floresta ali, ela está em pleno equilíbrio. O que causa desequilíbrio são fatores externos, né? Você pegar um determinado animal e botar num ecossistema ao qual ele não pertence, algum desequilíbrio ele vai causar. Então, por isso que precisamos dos valores. Então, assim, você precisa de valores bem norteados para assim, traga para o seu ecossistema pessoas que sejam alinhadas, né, com o seu ecossistema, né, para ele se manter em equilíbrio. Recebendo, dando. E outra coisa que eu falo é o seguinte: gastem tempo. O Jorge também falou isso daí, né? Nada é do dia para a noite, você não pode se afobar. Parceria é um negócio muito sério. Quando eu falo parceria, num sentido bem amplo, né? Pode ser uma parceria comercial, de indicação, mas pode ser até uma sociedade, assim, algum arranjo entre empresas. Né? Então, nem tudo que brilha é ouro, né? Gastem tempo, com bastante transparência nisso e tal, né? Para vocês já iniciarem com seus parceiros na mesma página. Para não, porque senão o negócio já começa meio que fadado a dar errado. Se o negócio começa muito às claras, para você consertar aquilo dali no meio do caminho, com as coisas rodando, é bem mais complicado. E cria uma relação muito traumática. E algumas vezes até destrutivo, né? Para 2 ou 3 pessoas que entram naquela parceria. Então, acho que é isso, né? Eu até lembrei aqui de uma coisa nesse sentido. O Abílio Diniz, ele tem um vídeo célebre que ele fala o seguinte: o único arrependimento da vida dele, né? E ele fala muito da questão de contrato. Rapaz, leiam, revejam, discutam, o momento é aquele, se não der certo, não deu e acabou, né? Não pode dar. E ele fala do arrependimento dele, que foi do Casino, né? Quando a gente vê assim, grupo Casino, multinacional francês, ramo de varejo, grande e tal, tinha tudo para dar certo aquilo, né? Com um grupo Pão de Açúcar aqui, um cara do ramo, como era o Abílio Diniz e tal, e deu errado, né? E, nas palavras dele, relativamente traumático, pelo menos para ele, relativamente traumático. Então, gastem tempo, reflitam, discutam e sejam honestos uns com os outros para o negócio começar a ser. Eu vou deixar minha dica também para não ficar aqui por trás, né? Eu nem sei se sobrou alguma coisa para eu falar ainda, né? Mas eu costumo comparar muito empresa CNPJ com um ambiente familiar. Tá assim, quando você tem dificuldade na família, geralmente você procura a ajuda de alguém, seja financeiro, você procura de um banco, seja conjugal, você procura um padre, então um mentor, então um conselheiro e tal. E eu, como eu disse, o empresário, o empreendedor é muito solitário e tem vergonha de falar. Minha dica é que não tenham vergonha, procurem ajuda. Se vocês não têm coragem de falar com concorrente, outro mais fala com um amigo que com certeza ele conhece alguém. Então, assim, esse contexto de network, de ecossistema, não está sendo naquele caso do negócio. Às vezes está teu amigo que é advogado, está teu amigo que é professor, que ele pode dar uma dica, né? A Forte hoje nasceu do professor, né? Que hoje é um mega empresário, vou dizer assim, que quem tem CNPJ é o Zé Carlos, né? Mas se tiver, assim, não tenham vergonha nem medo de falar suas fraquezas, porque é nesse momento que você conta a sua história que, com certeza, se alguém gosta de você, vai lhe ajudar.
seja ele naquele momento ou indicando alguém de confiança para a sua empresa. Pessoal, tá bom, né? Valeu, obrigado a todos. Obrigado.